Sabe quando um time aplica uma sonora goleada em um adversário e essa goleada fica sendo motivo de zoação entre os torcedores? Mas aí, algum tempo depois, o time que perdeu esse jogo por goleada devolve o placar e a zoeira automaticamente é cancelada? Pois é, nesse vídeo listamos alguns casos onde um time foi goleado e pouco tempo depois ele devolveu essa goleada. Então, antes de mais nada, deixe o seu like, a sua inscrição no canal e quando o vídeo terminar, a sua opinião nos comentários. É preciso destacar que vamos listar no vídeo apenas os casos onde a goleada foi devolvida num curto espaço de tempo, aproximadamente 2 anos de diferença entre uma goleada e outra, não ultrapassando esse período. Para começo de conversa, vamos voltar lá no ano de 1995, quando Atlético Mineiro e Rosário Central se enfrentaram na final da extinta Copa Conmebol. O primeiro jogo disputado em Belo Horizonte terminou 4-0 para o Atlético, em gols de Ézio, Cairo, Paulo Roberto e Elpidio Silva, deixando o título muito bem encaminhado. Na volta, uma semana depois, em Rosário, na Argentina, num palco bastante hostil para os jogadores do Galo, o Rosário Central devolveu a goleada de 4-0, em gols de Rubem da Silva, Horácio Carbonari, que fez 2, e Martin Cardetti, e nos pênaltis conquistou o título que parecia impossível. O Palmeiras, no ano 2000, foi campeão do torneio Rio-São Paulo, título esse o quinto de sua centenária história. Na fase de grupos, um dos adversários do Verdão foi o Fluminense, e em jogo da terceira rodada disputada no Palestra Itália, o resultado terminou 6-2, mas o Fluminense chegou a abrir 2-0 no placar, em gols de Magno Alves e Rony. A partir do segundo tempo, o Palmeiras acordou e virou o placar, e só para se ter uma ideia, o atacante Euler fez nada menos que 4 gols, com os outros 2 sendo anotados por Asprilla e Basílio. Em 2001, durante a fase classificatória do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Fluminense se enfrentaram em jogo da 22ª rodada, com Palestra Itália novamente sendo o palco do confronto. O resultado terminou 6-2 para o Fluminense, que devolveu a surra de um ano antes pelo Rio-São Paulo, e os gols do jogo foram marcados por Roger Flores 2 vezes, Magno Alves também 2 vezes, Sidney e Rony. Os gols do Palmeiras foram marcados por Marcão contra e Pedrinho em cobrança de falta. O Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro de 2004 terminou com o vice-campeonato, perdendo a liderança nas rodadas finais pro Santos de Vanderlei Luxemburgo. Era jogo da 17ª rodada e o Furacão recebeu o Fluminense na Arena da Baixada, com o resultado terminando 4-1. Os gols do jogo foram marcados por Jadson, que abriu o placar, e Dagoberto, que fez nada menos que 3 gols, 2 em cobrança de pênalti. O atacante Mauro fez o de honra do Fluminense. Em 2005, o Fluminense no Campeonato Brasileiro chegou a brigar por vaga no G4, mas na reta final acabou perdendo força e terminou na 5ª posição. Em jogo da 34ª rodada, o tricolor recebeu o Atlético no Raulino de Oliveira em Volta Redonda e devolveu a goleada de 4-1 sofrida no campeonato anterior. E os gols do jogo foram marcados por Aloysio Chulapa, que abriu o placar pro Furacão, e com Rodrigo Tiuí, Milton Duó e o atacante Tuta fazendo os outros 2 e virando o jogo pro Flusão. Flamengo e Madureira fizeram grandes embates no ano de 2007 durante a disputa do Campeonato Carioca, e nas 3 vezes que se enfrentaram, o Madureira saiu com a vitória 2 vezes. O primeiro encontro foi válido pela fase de grupos da Taça Guanabara, e em jogo disputado no estádio Moça Bonita, o Madureira não tomou conhecimento do Flamengo e goleou por 4-1. E o grande destaque da partida foi o atacante Marcelo Mariola, que fez todos os gols do Madureira na partida. Renato Abreu, em uma belíssima cobrança de falta que contou com a ajuda do goleiro, fez o gol do Flamengo. Alguns dias depois, os clubes se reencontraram na final da Taça Guanabara, e com o Maracanã sendo o palco do confronto, deu Flamengo. O resultado foi o mesmo de Moça Bonita, só que dessa vez a favor do Flamengo, e os gols foram de Souza 2 vezes, Renato Augusto e Renato Abreu. Léo Fortunato fez o gol do Madureira. Anualmente, Grêmio e Caxias se enfrentam em jogos do Campeonato Gaúcho, e nos anos 2000 goleadas no confronto eram frequentes. Em 2007, os clubes se enfrentaram pelas semifinais do Gauchão, e o primeiro jogo comando do Caxias terminou 3-0. No jogo da volta no Olímpico, o Grêmio reverteu o prejuízo goleando por 4-0, e os gols do jogo foram marcados por Patrício, Tcheco, Diego Souza e Tuta. 2 anos mais tarde, em 2009, durante o segundo turno do Gauchão, o Caxias se vingou e devolveu a goleada ao Grêmio. O jogo foi disputado no Estádio Centenário, e os gols do Caxias foram marcados por Marcos Denner 2 vezes, Mica e Júlio Madureira.
Flamengo e Coritiba têm histórico de jogos bastante movimentados e com placares elásticos, e em 2 ocasiões o Coxa aplicou 5-0 no time do Rio de Janeiro. Em 2008, o Flamengo largou muito bem no Campeonato Brasileiro, chegando a liderar a competição, mas na reta final acabou caindo de produção e nem G4 conseguiu pegar. No segundo turno, o Flamengo recebeu o Coxa no Maracanã, e em jogo da 31ª rodada massacrou aplicando 5-0, em gols de Leonardo Moura, Obina, Ibson, Max Biancucci e até o goleiro Bruno deixou dele em cobrança de pênalti. No ano seguinte, em 2009, o Flamengo foi campeão brasileiro, enquanto que o Coritiba comemorou o centenário e, de forma vexatória, terminou rebaixado. Porém, bem no início do campeonato, em jogo da 6ª rodada, o Coritiba recebeu o Flamengo no Couto Pereira, que estava com gramado pra lá de ruim, e com enorme facilidade devolveu a goleada de 5-0 sofrida um ano antes. E os gols foram marcados pelo zagueiro Wellington, que fez contra, Marcos Aurélio, Bruno Batata 2 vezes e Leozinho. Vale também destacar que o Coritiba já havia aplicado 5-0 no Flamengo em 2003, e também pelo Brasileirão. Flamengo e Atlético Mineiro sempre fazem jogos pra lá de disputados e movimentados, e de vez em quando acontece de um dos clubes golear o outro. No Campeonato Brasileiro de 2010, os clubes terminaram separados por apenas um ponto na tabela, com o Galo sendo 13º, enquanto que o Flamengo terminando em 14º. Era jogo da 35ª rodada, e o Atlético recebeu o Flamengo na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, e o placar terminou 4-1 pro Galo, em gols de Obina, Renan Oliveira, que fez 2, e Diego Tardelli. O gol do Flamengo foi marcado por Marquinhos. Em 2011, o Flamengo surpreendeu o mercado de contratações e anunciou Ronaldinho Gaúcho, vencendo a concorrência de Palmeiras e Grêmio. Era jogo da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo goleou o Atlético Mineiro de virada por 4-1, com Dudu Cearense abrindo o placar para os mineiros, e depois com Ronaldinho Gaúcho empatando, Thiago Neves virando e com David fazendo os outros 2 gols. Vale destacar que depois que o Flamengo devolveu a goleada em 2011, o Atlético em outras 2 ocasiões aplicou 4-1 no time carioca, em 2014 pela Copa do Brasil e em 2015 pelo Campeonato Brasileiro. Grêmio e Internacional é considerado o clássico de maior rivalidade no futebol brasileiro, e quando acontece de um time golear o outro, o resultado é motivo de zoação por vários dias. Em 2014, cada clube aplicou uma sonora goleada de 4-1 no clássico, e o primeiro a conseguir esse feito foi o Inter. No segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho, o Inter mandou o jogo no Estádio Centenário em Caxias do Sul, e sem grandes dificuldades goleou o Grêmio e ficou com o título. E os gols foram de D'Alessandro, Alex 2 vezes e Alan Patrick, com o zagueiro colorado Hernando Contra fazendo de honra do Grêmio. Alguns meses depois, ainda em 2014, Grêmio e Internacional se enfrentaram em jogo da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o palco do confronto sendo a Arena Gremista. O Grêmio se vingou e devolveu a goleada de 4-1, e os gols foram marcados por Luan, Ramiro e Alan Ruiz 2 vezes, com Rafael Moura fazendo de honra do Inter. O Flamengo, em 2019, após a chegada de Jorge Jesus, praticou um futebol extraterrestre, já que os torcedores já sentavam para assistir os jogos, se perguntando de quanto seria a vitória. Porém, na última rodada do Campeonato Brasileiro, com o Flamengo já campeão por antecipação, o clube foi até a Vila Belmiro enfrentar o Santos, que não tomou conhecimento. O resultado foi uma impiedosa goleada de 4-0 para o Alvinegro, e os gols do jogo foram marcados por Marinho, Carlos Sanches 2 vezes e Eduardo Sacha. 2 anos depois, em 2021, o Flamengo retornou à Vila Belmiro para mais um jogo do Campeonato Brasileiro e se vingou devolvendo a sonora goleada. O grande nome do jogo foi Gabriel Barbosa, o Gabigol, que, escutando os xingamentos da torcida santista, respondeu com nada menos que 3 gols, e o outro gol quem fez foi Andreas Pereira, que é declarado torcedor do Santos. Bom, pessoal, lembram de outros confrontos onde aconteceu de um time devolver uma goleada sofrida em curto espaço de tempo, aproximadamente 2 anos como demonstrado no vídeo? Então comenta aí embaixo, eu vou indo nessa e até o próximo tema.